Olá, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E nós estamos buscando, nesse período, ativar a nossa participação, contando sempre com a sua colaboração, ou dando like, ou dando dislike, compartilhando com alguém, fazendo um comentário. Tudo isso traz movimento para o nosso ligeiro trabalho e certamente vai ajudar na nossa avaliação. Não é porque queiramos ser bem, simplesmente queiramos ser bem avaliados, mas porque quanto mais nós formos avaliados como convenientes no trabalho, mais a gente tem a tranquilidade de permanecer com essa pequena atividade. Então, hoje nós vamos trazer, pelo espírito Joana de Ângeles, uma mensagem muito interessante, uma mensagem muito bonita, que se chama Testemunho. Prestemos atenção nela. O que se dirá do médico que teme o contato com a enfermidade, que desfigura o semblante do doente? Ou do advogado que receia a convivência com os malfeitores? Do mestre que abomina ensinar a crianças difíceis? Do juiz que se poupa a examinar contendas e desdenha enfrentá-las? Do amigo que foge aos ensejos de ser útil? Do servidor que ressona em pleno serviço? Ou do aprendiz que desrespeita o ensino? Do cristão que, no exercício da caridade, zelando pelo equilíbrio pessoal, furta-se ao trabalho eficiente ao lado de infelizes e desajustados? Ah, mas ela pergunta ainda mais, minha gente. Ela pergunta assim: qual o homem que se pode dizer realizado sem conhecer a si mesmo? Que se pode considerar vitorioso sem haver saído triunfador da luta íntima? Que espera o deleite da paz sem haver modificado as disposições bélicas do espírito? Que aspira a amplos horizontes e não é capaz de caminhar através de pequenas rotas com segurança? Que espera triunfos e não se permite ajudar? Que aguarda Jesus e ainda não sabe descobrir o Cristo nos corações atribulados que defronta pelo caminho? O que se pode pensar, continua nossa querida amiga, o Espírito Joana de Ângeles, que se pode pensar de um crente que se debate, amargurado, quando afligido por naturais problemas? Que se revolta ante as dificuldades que todos defrontam na jornada, que se afoga nos vasilhames da queixa improdutiva, que se desespera ante as oportunidades do aprendizado e que se deixa vencer pela cólera quando no exercício do socorro ao próximo? Essas perguntas que o Espírito Joana nos faz, certamente é um convite à reflexão. Porque se nós estivermos naquela condição primeira de nos mantermos medrosos, acanhados, diante dos convites, desafios que a vida nos faz, como é que nós vamos crescer? Se nós, diante de qualquer dificuldade, a gente assenta, começa a chorar, ou se tranca no quarto e não quer conversar, como é que nós vamos conseguir recursos para
certamente superar aquelas dificuldades. É muito interessante porque depois que ela aborda as criaturas de uma maneira geral diante de seus desafios, ela começa a fechar um pouco o cerco. E ela pergunta para nós outros que buscamos ser seguidores de Jesus: como é que nós poderemos nos afirmar seguidores de Jesus se ainda nos permitimos nos revoltar, se ainda nos permitimos ficar altamente aflitos, se ainda nos permitimos ficar desanimados, preocupados com o dia de amanhã? E ela vem oferecendo para nós oportunidades imensas de refletir, porque Jesus, o nosso irmão maior, nosso guia, nosso modelo, ele nos deu exemplo de confiança em Deus, por maiores fossem as dificuldades que ele vinha enfrentando. Então, ela pergunta, por exemplo, o que se pode pensar de um crente que fica amargurado diante de problemas naturais, né? Então, que se afoga nas queixas diante dos momentos de dor que esteja atravessando, ou mesmo se desespera, né, ante as oportunidades de aprendizado. Então, o Evangelho de Jesus nos apresenta o Mestre como grande modelo, como aquele que é para todos nós a resposta transparente e nobre para todo problema que estejamos enfrentando. Então, por mais que ele tenha sido levado ou melhor, tenha sido provocado para se colocar numa condição de desespero, de desequilíbrio, diante das traições, diante das armadilhas, ele se manteve sereno, na certeza de que aquelas pessoas que estavam portando uma inveja muito forte, ele tinha certeza que elas não tinham condições de outra coisa. Então, ele se coloca numa postura de compreensão e ele encontra apoio no próprio plano divino, né? Então, ele não teve medo, ele não fugiu, ele não reclamou. Ora, nós não estamos querendo que todos nós tenhamos posturas de santo, e que a gente não tenha medo, que a gente não reclame, que a gente não tema. Não, não é isso. Que a gente não fuja, não é isso. Às vezes a gente sente a fragilidade avançar em nossa alma. E por alguns momentos de fragilidade, nós titubeamos diante do caminho a seguir. Será que eu prossigo? Será que vale a pena? Eu não deveria deixar isso para lá? Isso acontece conosco, que estamos ainda aprendendo a conhecer Jesus, que estamos ainda refletindo o Evangelho a cada passo. Então, é natural que isso ocorra. O que não é natural é nós nos mantermos naquela faixa de desequilíbrio. Depois dessa titubeada, do medo, da fuga, da mágoa, da reclamação, que a gente retome as rédeas da nossa própria caminhada. E, retomando as rédeas, nós, fazendo uma oração, respiramos profundamente e buscamos socorro do alto. E tentamos prosseguir. E é assim que a gente certamente prosseguirá realizando as obras que nos competem. É preciso que nós não nos esqueçamos
que o que está diante de nós para ser feito por nós não é um oferecimento gratuito de Deus. É a vigência da lei de causa e efeito. Aquilo que eu tenho que enfrentar, sou eu que tenho que enfrentar. Por mais que eu esteja cansada, por mais que eu esteja sofrida, eu vou parar, eu vou respirar e vou prosseguir. Muitos dependem dos passos que eu continuarei dando. E eu preciso continuar caminhando rumo à luz, rumo à paz. Se a gente for parar para pensar quantas pessoas dependem de nós no dia a dia, às vezes a gente não parou para pensar nisso ainda. Aqueles que estão ostensivamente junto a nós, mas aqueles que indiretamente dependem de nós. Por exemplo, os filhos de um empregado nosso, indiretamente, eles são de nossa responsabilidade. E aí, na medida que nós avançamos na compreensão, nós percebemos que se parar, nós vamos prejudicar a muita gente. Então a gente prossegue, ainda que com os joelhos desconjuntados pelo cansaço, pelas dores, pelas aflições. Prossigamos. Prossigamos porque não estaremos sós. Nós, ao dar esse testemunho de fidelidade a Deus, de confiança em Jesus, de esforço para colocar em prática o evangelho que tanto nos ensina, ao dar esses testemunhos, nós abriremos caminho para muitos amigos que estarão junto a nós, torcendo pelo nosso sucesso, vibrando pela nossa vitória e, mais do que isso, nos estendendo a mão para que a gente não caia outra vez. Nos dois planos, encarnados e desencarnados, nos provam a cada passo que nós não estamos sós. Eles trazem para todos nós a chance de continuarmos servindo, de continuarmos aprendendo, de continuarmos caminhando. Então, abençoados testemunhos que nos promovem um passo à frente. Abençoadas dificuldades em família, no trabalho, na casa religiosa que frequentamos, na rua, no trânsito. Abençoados testemunhos que somos levados a dar. São eles que certamente nos dirigem para um caminho mais suave, de mais amor, de mais serenidade. É questão de tempo. Prossigamos sem reclamar. E logo ali na frente haverá uma esquina que nos convidará a virá-la, a buscar um outro roteiro. E nessa virada, muita coisa pode modificar em nossas vidas. Então, minha gente, testemunhos sempre, que nos levarão para a paz, nos levarão para a alegria, nos levarão para a esperança e, acima de tudo, nos levarão ao abrigo abençoado que é Jesus, o meigo Rabi, o nosso irmão maior, que abre os braços e nos aconchega nos momentos de cansaço. Prossigamos. Vale a pena um pequeno esforço a mais. E logo, logo, nós encontraremos, quem sabe, uma pedra onde assentarmos e descansaremos um pouco para depois darmos prosseguimento à nossa caminhada. É hoje o dia em que nós vamos começar a olhar para os nossos momentos de dor e de dificuldade como abençoada oportunidade de dar o testemunho sincero da nossa fé, da nossa esperança, do nosso amor a Deus, da nossa submissão a Deus
e, acima de tudo, da confiança que temos em Jesus e nas leis divinas que estão ao nosso dispor. Bem-aventurados seremos nós quando estivermos vivenciando as experiências com galhardia cristã. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, paz para todos nós.